Bom, gente, eu resolvi fazer algum negocinho um pouquinho diferente hoje, uma coisa diferente. Eu trouxe a Larissa, que trabalha com a gente já há muitos anos, na odontopediatria, nos pacientes especiais. E nós vamos gravar uma espécie de um podcast. Vai ter alguns recortes para vocês assistirem durante as semanas. E também vai ter o link na bio para vocês que quiserem assistir o conteúdo completo, o vídeo completo. Vai estar gravado e vai estar disponível para vocês, tá bom? Larissa, bem-vinda. Obrigada, Renato. Já faz um tempinho que a gente está junto. Bastante tempo. A nossa história é meio longa, desde a tua época de faculdade, eu atendendo a tua mãe e tudo. Sim. Você foi para uma área bem diferente, né? Você saiu da faculdade e foi para odontologia hospitalar. O que é odontologia hospitalar e por que você escolheu isso? Essa ideia do hospitalar vem dentro da faculdade. Essa sementinha foi plantada dentro da faculdade ainda. É uma área nova, extremamente desafiadora, porque normalmente quando a turma se forma, vai escolher aquilo que é mais procurado até, é mais conhecido, né, de forma natural. Mas dentro da faculdade eu tive a oportunidade de ter a odontologia hospitalar de perto. Eu sempre gostei de pacientes com alteração sistêmica, essa era a verdade. Desde a faculdade, Que é o mais difícil da gente que era o mais tratar, difícil. né? Eu lembro que todo mundo corria dos pacientes, e paciente cardiopata, paciente polifarmácia, paciente com transtornos, e eu me interessava já desde então. Então, a odontologia hospitalar levava tudo isso, né? Todo esse cenário, né? E principalmente de pacientes críticos, né? Então, lá dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar em hospitais, eu acompanhava bucomaxilo, sempre gostei de estar nesse ambiente. E já gostava também de pacientes especiais, porque, querendo ou não, é todo o universo que se conecta. Então, eu fui procurar, assim que eu me formei na pandemia, né? Então, às vezes eu ficava, e agora, né? O que a gente vai fazer? Porque eu sempre gostei da odontologia como um todo. E aí, tanto que a odontopediatria, pacientes especiais, você precisa entender de todo o universo da odontologia, né? Mas deixa eu te cortar um pouquinho. Você veio para cá, para Paragominas, que não tinha odontologia hospitalar. Como é que você conseguiu introduzir isso para Paragominas? Uma boa pergunta. Isso, muita gente me pergunta. Eu acreditava que seria Paragominas estar crescendo, uma cidade que eu amo, uma cidade que eu acredito, uma cidade que eu cresci, né? E por que não trazer aquilo que não existia, né? Então, pouco se falava de atendimento de pacientes especiais, pouco se falava também desse suporte também para pacientes no âmbito hospitalar. E como eu gostava, eu falei, eu vou fazer, eu vou acreditar, eu vou fazer. Então, fui buscar, né, fui para São Paulo, tive a oportunidade de fazer especialidade em odontologia hospitalar, que foi uma das primeiras turmas do Brasil a ser formados profissionais, onde existia habilitação em odontologia hospitalar. No ano que eu me formei, foi a primeira turma ali, o primeiro ano que a gente foi certificado como especialistas em odontologia hospitalar. E eu falei, eu vou fazer. Fui para São Paulo, fiz no Einstein, já aproveitei, fiz laser terapia e começou todo esse universo. Então, eu comecei por aquilo que ninguém acreditava e ninguém falava, não, isso vai demorar muito para ser implementado, para ser obrigatório dentro dos hospitais. Só que aí, hoje eu entendo, né, esse início, porque como me ajuda no meu dia a dia a ter a segurança, a entender melhor de forma sistêmica os pacientes, a conseguir ter um direcionamento melhor para o tratamento, para o planejamento. Então, a história, mais ou menos, história papo aqui para horas de conversa, mas, resumidamente, foi esse o caminho inicial. Ah, bacana. A odontologia hospitalar não serve para consultório. Eu sei que você trabalhar só no hospital também não te dava renda. Exato. Por isso que você foi para pediatria? Não, eu sempre gostei da pediatria. Eu digo que a pediatria, ela escolhe a gente, não é a gente que escolhe a pediatria. Na faculdade eu já fazia muito do pediatria, já atendia, ficava férias, eu ia para especialização na faculdade tinha, né? E eu ia ficar ali auxiliando, tentar ajudar para aprender, né? Férias. Então, eu gosto. Eu falo que além de amar a odontopediatria, quem faz odontopediatria tem que amar. Tem que gostar. Né? Você fala, porque romantizam. Gente, eu acredito sim que tem que amar. E obviamente, que paciente com necessidades especiais requer de você ainda mais amor e dedicação. E agora você está fazendo especialização em pacientes especiais. Já termino esse ano, né? Já faço desde a faculdade também. Na prefeitura você atendo também. Hoje no serviço público, eu só atendo a demanda de pacientes com necessidades especiais.
E a odontopediatria veio também, desde então, desde que eu me formei, eu já iniciei atendendo odontopediatria, né? E buscando todas as formações, pós-graduações na área. Então, a gente não pode parar nunca, né, Renato? Verdade, não. Mas eu digo que... eu, né? Eu falo assim, me escolheu, mas eu acredito muito mais que a odontopediatria. Eu acho que Deus falou, minha filha. Eu acho que assim como a odontologia, né? Eu acabei não te fazendo essa pergunta no começo, mas eu queria saber. Poxa, tua mãe é professora, tua irmã fez medicina. Sim. Por que você foi para odonto? Então, eu sempre tive bons profissionais, boas pessoas que cuidaram de mim. Um dos meus primeiros dentistas foi o Dr. Murilo. Dr. Murilo trabalhava na Fundação, eu estudei na Fundação Bradesco, uma escola que todo mundo conhece, tem um carinho, um apreço. E ele atendia pelo plano Bradesco, era alguma coisa assim. E eu lembro o tio Murilo deixando eu mexer ou examiná-lo, né? Então, tive depois experiência na Fundação Bradesco, a professora Patrícia, que hoje é colega de trabalho, atende na rede pública, teve uma excelente, uma querida, que foi minha dentista, e sempre muito querida. Tive a Camila Correia, que me atendeu. Na faculdade, antes da faculdade ali, já te conhecia, já sabia quem era o Renato. Eu sempre tive bons profissionais que me acolheram, que me atendiam muito bem. Eu acho que foi plantando essa sementinha. Tenho muitos primos dentistas, a turma da família, tenho muitos primos dentistas, médicos, mas tem muita gente da advocacia também, tem professores, né? Mas eu acredito que me abrilhantou. Eu tive boas experiências, eu quero isso pra mim. Eu quero ser dentista também. Não, bacana. As pessoas me perguntam assim às vezes, Renato, dentista ganha dinheiro? Eu falo assim, depende. Né? Se gostar do que faz, porque a gente tem que se dedicar, eu acho que 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tem que continuar aprendendo e correndo atrás, igual a gente está fazendo. Não para nunca. Né? Eu acho que acabou dando certo a parceria exatamente por causa disso. Eu não paro de estudar, você não para de estudar. Eu acho que essa essa evolução nós temos que ter com a gente. E eu acredito muito em propósito, né, Renato? A gente tem que ter propósito. Eu acho que essas duas áreas, a odontopediatria e principalmente paciente com necessidades especiais, a gente tem que ter esse propósito de entender que eu acredito que é muito mais uma missão de vida. Eu sinto isso pra mim. Eu sei que pra você também é isso, porque você foi tocado por essa... Exato. Foi tocado por essa semente aí que tá, né, hoje crescendo, já é uma árvore que está frutificando cada vez mais, porque acredita, tem propósito. A gente fala muito disso. Odontologia por amor, medicina por amor, a gente ouve que tem que ser assim. Mas eu acredito que a gente tem que ser tocado, a gente tem que entender para que eu estou ali, né? Além de trazer a saúde, que é o que a gente sempre busca, mas a gente está ali inserido no estilo de vida da família, entender suas limitações. Conforto, bem-estar. Que ao se tratar de pacientes especiais, você acaba gerando conforto para a família inteira. Humanizar o tratamento. Exato. Né? Quantos casos a gente já participou, já conseguiu realizar, de famílias que estavam sem dormir há semanas por uma odontalgia, que é dor de dente, famosa dor de dente. Então, para quem já sentiu uma dor de dente, sabe quanto é ruim. É ruim. Imagina uma criança que não fala, não verbal, que não sabe entender da sua dor, da sua dificuldade, não sabe verbalizar o que está sentindo. Então, é muito mais do que apenas um tratamento, né? Mudar o estilo de vida e trazer qualidade. Qual que sempre foi a maior dificuldade, né? Poxa, odontopediatria e pacientes especiais. Né? A gente sabe que nos pacientes especiais também, hoje, a grande parte dos nossos pacientes são crianças. Né? Tem aumentado muito o número de pacientes com transtorno do autismo. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou quando entrou nessa área, começou a trabalhar com pacientes especiais com odontopediatria? Eu digo que a odontologia a gente vem muito de protocolos, né? A gente precisa seguir muito protocolos de atendimento e principalmente de materiais, uso de materiais. A gente vai pegar uma restauração, seja uma exodontia, extrair um dente, a gente tem os protocolos. Mas dentro dessas áreas a gente precisa de muito manejo comportamental. E às vezes a gente fica limitado ao depender do contexto e da saúde sistêmica do paciente, principalmente ao se tratar das doenças mentais. Então, embora a gente tivesse toda a técnica comportamental, né, do mostrar, do fazer, né, a gente precisa muito desse passo a passo, de mostrar para a criança, tentar fazer o lúdico, né, dependendo da fase ali, de idade da criança, mas tinha situações que eu precisava a mais por conta do quadro clínico. Imagina que o paciente chegava para mim com a urgência
e com múltiplas lesões de cárie, com lesões que poderiam levar ele a um tratamento hospitalar, que é a minha área, que eu vou muito ao hospital tratar pacientes com infecções, porque o quadro se agravou, porque não conseguiram um atendimento antes, porque a criança era muito pequena, não deixava, era fóbica. E embora a gente tentasse fazer várias vezes aquela conduta comportamental de aproximar o paciente, fazer ele sentir o medo, a gente tinha um tempo que a gente precisava, porque a gente precisava levar a saúde o mais rápido possível. E a gente ficava limitado. Muito limitado por conta desse tempo, desse manejo. Então, chegava momentos que, embora a gente tivesse, a gente não conseguia passar aquela etapa. Principalmente por conta do tempo e porque eu precisava evoluir com o tratamento. Marcava 1, 2, 3 sessões, a criança até deixava. Mas quando eu vinha com uma broca com algo que trazia esse desconforto para ela, principalmente ao se tratar de pacientes que têm as suas limitações sonoras, né, hipersensibilidades auditivas, sensoriais, a gente não conseguia evoluir muito porque a gente tem que entender que cada indivíduo, obviamente, tem suas particularidades. Então, obviamente, não é porque ele tem um transtorno do espectro autista, ou porque ele é Down, ou porque ele é um paciente fóbico, que eu já tenho aquele protocolo a seguir. Não é isso. A gente sabe que não é Nem isso. Nem tudo funciona. Nem né? tudo. São pacientes que a gente precisa entender suas individualidades, entender até que ponto eu posso ir para fazer a escolha certa. E a sedação vem para me trazer essa segurança no atendimento, mais conforto, paciente extremamente inquieto, fóbico, que não deixava fazer uma restauração, às vezes até que simples, mas que a gente conseguiu tratar o paciente de forma mais segura, fazer em menos sessões, porque imagina o quanto de sessões para um tratamento com 15 elementos, como é o nosso caso hoje em dia. 15. Paciente, até os seus 5, 6 anos, a gente sabe que tem 20 dentes descidos. Quantas vezes já chegou paciente com 17, 16 elementos dentários para ser tratados? Imagina a quantidade de tempo que levaríamos para tratar o paciente que tinha exodontia para fazer, com a fístula já ali, que é aquela infecçãozinha aqui, né, drenando pus. Então, múltiplas extrações, múltiplas restaurações. Imagina fazer isso no cenário do paciente acordado. E aí foi como a gente vai atendendo cada vez mais, a demanda vai aumentando e eu ficava realmente limitada, tentando não sanar. O governo, a cidade não disponha de leitos hospitalares para poder internar esse paciente e fazer num ambiente hospitalar, num centro cirúrgico? Pois é, hoje Paragominas ainda não tem esse recurso, é um sonho, né? Porque realmente pacientes com baixa renda não têm esse acesso ainda direto, a gente precisa hoje em dia tentar o encaminhamento para Belém, para conseguir esse manejo, que a gente sabe que a gente não é marca hoje, amanhã já tem atendimento, a gente sabe que tem uma demanda estadual grande. Nós entendeu? pegamos pacientes aqui com 2 anos de fila de espera e chegamos a pegar um com 8 anos de fila de espera. E é o que eu falo, eu tô nos dois extremos, né? Eu tô em famílias que têm condições de fazer todo o tratamento particular. Mas tem um risco também que de tem uma seus anestesia riscos, geral. exatamente. E tem também os pacientes que precisam muito e infelizmente não têm essa condição. Então eu tô ali nesses dois lados, eu entendo, enxergo a necessidade e o anseio dessas famílias por celeridade, né? De fazer o quanto antes, porque a partir do momento que a gente leva a informação, que a gente mostra, muitas famílias não sabem que a criança está ali com aquela condição, né? Por uma questão cultural, que a gente vive isso, de ter uma cultura passada que a gente hoje vem... Dente de leite vai cair, dente de dente vai cair, tratado. dente de leite tem raiz, doutora? Então, ainda são perguntas corriqueiras, né? Perguntas que todos os dias, praticamente, eu preciso responder. Sim. E quando eu mostro para essa família da importância de um tratamento, ainda que a criança na primeira infância, acende o sinal de alerta. Eu preciso tratar. E começa todo esse trabalho. Porque antes não sabia, mas agora que sabe, quer de forma até rápida, porque sabe os riscos. Uma vez uma mãe perguntou para mim assim, Renato, quando que eu tenho que trazer meu filho pro dentista? Eu falei assim, quando você descobriu que você estava grávida? Ela falou, por quê? Eu falei, porque você tem que, desde a gravidez, cuidar da tua parte odontológica e receber as orientações corretas de alimentação. Pré-natal odontológico, o que a gente faz no pré-natal, SUS, a gente faz hoje no Sistema Único de Saúde. Então essa é a melhor hora, é quando descobriu que está grávida. Para se preparar, tanto dos hábitos. Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega fonoaudióloga, inclusive, tratando a filhinha dela. E quantas trocas a gente teve, né? Quanto a gente aprende com outros colegas. E é isso também que a odontologia hospitalar me trouxe. Entender que as outras áreas, o como é importante a gente estar integrado. A gente trocar ideia,
a gente escutar o lado do fonoaudiólogo, do nutricionista, né, dos terapeutas ocupacionais hoje em dia, Sim. quanto rico é, dos psicólogos, porque a gente aprende com eles e entende que a gente também precisa estar interligado, principalmente se tratar de pacientes que precisam de todo um ecossistema para serem acompanhados e tratados. Antes da gente falar da sedação, eu queria falar um pouquinho com você. Você tocou num assunto agora da fonoaudióloga. Perfeito. A gente tem recebido cada vez mais paciente aqui no consultório para fazer a frenectomia, soltar a linguinha. Sim. Que parece que os médicos não têm feito mais isso no nascimento. Antigamente era muito comum. O muito médico comum. chegava, Ainda tem alguns já colegas fazia que a fazem. observação e Sim. já dava o pique, né? Sim. E hoje isso não está acontecendo. Hoje em dia, eu falo muito, a gente nem usa mais o termo pique, É. né? A gente nem usa porque a gente sabe também que tem seus riscos, né? Como qualquer outra cirurgia, a gente precisa entender que momento, né? Frenotomia ou frenectomia, né? São duas terminologias para fazer os procedimentos, né, com crianças com anquiloglossia, né, que é a famosa linguinha presa, enfim. Então, a gente faz, inclusive, hoje no consultório, a gente tem, inclusive, laser, né, para que a gente consiga fazer de forma ainda mais satisfatória, bem menos indolor. Sem necessidade de sutura, sem nada. Sutura, o pós-operatório, incrível. Usamos duas técnicas, sempre que bem indicada, e é outro assunto também para outro podcast. Mas a gente tem hoje no consultório e a gente sabe a melhor hora. Eu falo que a melhor hora depende de cada indivíduo, vai depender muito. E já falando só um pouquinho sobre isso, que as mães perguntam muito pra gente, a gente primeiro vai avaliar a nutrição da criança. Aquele bebezinho ali, pequenininho, né? Aquele universo pequenininho. A gente precisa entender se a criança tá mamando bem, né? Se a criança fez a pega bem feita, não tá machucando a mãe. Embora tenha, eu sou da vertente mais conservadora. E aí eu respeito cada profissional. Exato. Vamos manter. Eu falo muito pra mãe. Dá pra fazer mais pra frente. Semana passada, eu tava virando a criancinha perfeita, pega perfeita, tá batendo todas as medições. Peso ideal. Tá tudo muito bem. Embora tenha essa... Vamos esperar mais um pouco, vamos avaliar daqui a uns 3 meses, vamos acompanhar essa criança de perto. Sim. O último curso que eu fiz, a minha professora tinha a língua com freio encurtado e nunca fez a cirurgia, porque nunca houve essa necessidade. Então, eu acho que a gente precisa ser bem criterioso, né? Saber indicar a hora correta, saber pesar bem, né? Que momento melhor para a família como um todo, se tratar principalmente de um bebê. Assim como tem dentes neonatais, por isso que criança, embora não tenha dente, às vezes peguei um paciente esse semestre com dente neonatal. Criancinha já estava com o dentinho ali, machucando o seio, a gente precisou... Tem que tirar, porque precisou ser removido, estava machucando a mãe, machucando a criança. E então, assim, a odontologia, ela, como você falou, é ali na gestação mesmo, na fase gestacional, extremamente importante. Ver as questões das vitaminas, já orientar a mãe para que esse primeiro momento já... depois do nascimento já levar para ver a questão da anquiloglossia, para ver a questão da amamentação como um todo, que a gente super defende a amamentação, né? A gente sabe que algumas mães têm essa limitação de ter, né, o leite materno, infelizmente, mas sempre que possível a gente tem que bater nessa tecla. É todo o sistema estomatognático, que é a respiração, a boca, a criança. Eu acho perfeito, eu me encanto com essa questão inicial, porque é quando o bebezinho tá formando toda essa questão óssea, né? Imagina, a criança tá mamando... Desenvolvendo muscular, a troca do olhar com a mãe, essa aproximação. A criança, quando tá mamando, ela tá vedando toda a boquinha e tendo que respirar exclusivamente do nariz, né? Então tá todo esse sistema respiratório sendo reforçado, essa musculatura sendo reforçada, que a própria língua é fantástica, tem toda essa mecânica da amamentação, e os músculos da face e a parte óssea também, o crescimento facial sendo já desenvolvido desde essa primeira fase. Então, é fantástico, fantástico. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sedação. Sim. Né? Eu acho que é uma das coisas que eu acabei trazendo para cá e que eu acho que a minha primeira intenção foi essa, eu não atendo pediatria, né? Tenho aqueles pacientes que embora não querem Renato me deixar... Embora o Renato leve jeito, hein? Eu tenho um pezinho lá, mas eu falo que eu tenho, às vezes, eu acho que eu tenho dó, sabe? Eu não consigo deixar de ouvir o choro da criança perto de mim, e isso me corta o coração e eu não consigo atender. Mas eu vi essa dificuldade. Está chegando cada vez mais pacientes com necessidades especiais para a gente, mais crianças que foram politraumatizadas. Sim.
Crianças com uma fobia extrema, nós tivemos casos aqui, você lembra, de paciente sentar na cadeira e se urinar inteiro porque estava num consultório odontológico. Sim. E eu acho que essa foi, o estalo, sabe? Falou assim, cara, o que tá funcionando? Realmente a sedação funciona? Vale a pena trazer? Né? E eu fui para Araçatuba, porque eu acho que vai fazer 3 anos, né? Já, tem mais um pouquinho. Fui para Araçatuba fazer o primeiro curso, comprei os equipamentos, né? Óxido nitroso e tal, e chegou aqui e falei, não funciona. Não é tão bom assim, né? O óxido nitroso, apesar de ser maravilhoso, que nem numa frenectomia de um bebezinho. Não funciona para alguns casos, né? Exato, mas você vai fazer uma frenectomia num bebezinho, a melhor sedação que tem é com óxido nitroso, né? Dá conforto para ele antes de você fazer a incisão ou usar o laser. Aí a gente foi evoluindo, eu entrei com os medicamentos em via oral ou nasal. Sim. Era multimodal, né? Já era, né? Já era um sonho pra gente, a gente conseguia atender bastante gente. Passamos por muitos episódios muito bons, né? Muita coisa boa, mas também estávamos tendo dificuldade, né? Sim. Fomos para multimodal de forma intramuscular. Funcionou bem, mas tínhamos a limitação de ter que usar muitas drogas, mesmo que a sedação multimodal, ela preconiza isso, né? O uso de várias drogas, mas numa dose menor de cada uma para a gente limitar o efeito colateral dessas drogas. Então, a gente tem a segurança. Lógico, desde a primeira sedação nossa, paciente monitorado, né, o tempo inteiro, a gente sempre atendeu em 2, eu fazendo a sedação e monitorando esse paciente, né? Eu falei hoje, inclusive, na sedação, falei, o paciente para mim tá ali no monitor, né? Eu não vejo mais nada, eu consigo ver ele ali dentro, parece que eu tô olhando o corpinho dele. Mesmo assim, tinha aquela limitação de tempo, 40 minutos, 1 hora, 1h30 no máximo, apertado, a criança ainda se mexia. Eu vou te falar que eu tava quase desistindo. O custo era alto, o prazer da gente, porque, cara, eu brinco que eu falo assim, não tem coisa mais gostosa, né? Eu falo, a sedação a gente trouxe para tentar fazer o bem para a criança, mas acabou fazendo bem para a gente, né? Certeza. Porque o prazer que a gente tem de ver, né, e de sentir a gratidão dos pais, da família, da gente conseguir fazer as coisas que ninguém conseguia, de tirar aquele trauma que a criança tinha, cara, isso é bom demais da conta. Isso é o que eu acho que dá alegria de eu continuar estudando, porque a sedação é algo que tem tomado um pouco de conta da minha vida, mas virou uma paixão e eu não consigo deixar. E aí, né, eu tive a boa notícia de um amigo de Fortaleza, que foi para Nova Zelândia buscar essa técnica nova, com o uso de bombas de infusão, protocolo chamado protocolo Eleveld, onde a gente, é um dos protocolos mais modernos que existe, que a gente consegue pegar peso, altura, idade e sexo do paciente. As bombas de infusão fazem os cálculos sozinha e a gente administra a droga de maneira lenta, contínua e podendo titular o jeito que a gente precisa. Eu preciso do paciente um pouquinho mais responsivo, eu diminuo um pouquinho a dose. Vou fazer uma anestesia agora, vai ter aquela pressão. Aumenta um pouquinho a dose, deixa ele aprofundar um pouquinho, faz a anestesia, faz a extração, volta ao normal. E sempre monitorado, com oxigênio, né? Então, é algo que me trouxe uma despesa tremenda, porque quem conhece a gente hoje sabe que eu tenho tudo, né? Desde todos os medicamentos de resgate, todos os reversores, desfibrilador, ambu, oxigênio. Equipe bem treinada. Nós trouxemos um treinamento aqui para dentro da clínica, né? Eu já tinha feito fui fazer em Brasília o treinamento de suporte avançado de vida, foi o primeiro curso de suporte avançado de vida do Brasil, dado para dentistas, que a American Heart Association não permite, E aí, né? Então, através da Sobraso,
Nós tivemos o curso ano passado. Perfeito. E agora o Igor me presenteou, Uhum. né, com esse curso do Protocolo Elevelt, depois que ele veio da Nova Zelândia. E É eu verdade. acho que isso mudou a nossa vida, Mudou a né? visão, mudou Deu tudo, muito mudou. mais conforto para Sim. mim, para você, Aham. pros pacientes, para a família, Sim, com certeza. né? Hoje nós conseguimos ficar em média 1h30, 2 2 horas de sedação, Uhum. Consegue fazer. tranquilo, sem intercorrências, o paciente totalmente imóvel, Maravilha. dormindo, roncando que nem Que hoje, nem hoje. né? E a E gente a- e a- controlando tudo pelos monitores, inclusive a saturação de CO2 com a capnografia. Uhum. Às vezes, porque a gente fazia e aí precisava, vamos parar, já tá na hora, o paciente tá mais responsivo. Senão Já eu vou ter que chegou aumentar a dosagem, a gente sempre com medicamento. técnicas mais conservadoras. É. Não precisa fazer tudo na mesma sessão, dependendo da quantidade, vamos fazer em 2, né? Dá pra fazer, não dá pra fazer, então acho que essa troca, e é o que hoje eu queria chegar também. A gente precisa estar muito em harmonia. Não adianta eu ter uma visão e o Renato ter outra visão. Não adianta. A gente tem que trabalhar gente precisa juntos ter- mesmo e crescer juntos. Exatamente. A gente precisa ter, e eu acredito que é muito bom, Renato, é até bom a gente falar disso, né? A gente, o tempo inteiro a gente tem essa facilidade de cair na rotina, mas é bom também agradecer. Eu agradeço por todas as pessoas que passam na minha vida e acreditam nesse propósito e abraçam a causa como você, Uhum. né? E o Renato é essa pessoa que se nutre hoje em dia da sedação como um todo, de pacientes especiais. Daqui a pouco a gente está trocando ideia sobre os casos clínicos de forma mais aprofundada. Saiu ali, de fato, só da rotina dele, da questão de reabilitação estética. É um universo. E isso eu queria até conversar isso. Diferente. Renato, é um universo totalmente diferente. É. Que tu fizeste 20 anos de uma forma. Vamos lá. Não, 20 anos. Hoje, por exemplo, que nem a semana passada eu operei 3 ou 4 pacientes Sim. com a sedação. Sim. Por quê? Poxa, você vai fazer... A gente às vezes tirava 1 siso ou 2 para o paciente se recuperar melhor. Uhum. Hoje a gente ceda o paciente está dormindo, eu venho, tiro os 4 sisos, ou faço um enxerto, faço implantes, Uhum. o paciente dormindo. Lembrando, o paciente não fez força durante o tratamento, Perfeito. ele não ficou estressado. Uhum. Então, o pós-cirúrgico desses pacientes, os relatos que eu tenho são fantásticos, porque o pós-cirúrgico é muito melhor. Sim. Né? Perfeito. O paciente não sente dor no pós-cirúrgico, que ficou quietinho. Perfeito. Não tem inchaço, não tem nada. Então, a sedação, eu acho que ela veio para a odontologia, ou ela está chegando na odontologia, né? Sim. Nós ainda estamos num caminho, eu acho que é um pouco árduo ainda até a gente conquistar tudo que a gente quer com a sedação. Sim. Mas eu acho que é algo que não tem mais como voltar Veio para atrás. ficar. Eu falo para todo mundo, a sedação ela veio para ficar. É claro que as pessoas me perguntam, é para todos os casos? Tem muitas dúvidas, né? É para todos os casos, principalmente da odontopediatria. Vamos sedar? Eu acredito que é o que a gente fala. Quantos pacientes chegaram aqui para fazer consulta para sedação? Sim. Porque ninguém conseguia tratar e eu falei, Não precisa. Vamos para o manejo, né, Exato. comportamental. Até porque todas essas crianças que fizeram a sedação, hoje eu diria que 80% a gente trata elas sem a sedação. A sedação, né? ela serviu para tirar aquela fobia, Exato. tirar aquele pânico que a criança tinha. Devolver a saúde ali em menos sessões. Exato. Né? Porque eram múltiplas tirar as lesões dores, e dor. Então, devolver estética com aquele menininho com os dentes da frente. Exato. Então, assim, são situações e situações. A gente, a sedação, como a gente falou, veio para ficar, mas ainda assim, como todo e qualquer procedimento, muito bem escolhido, direcionado, individualizado. Exato. Né? Cada então, caso é um embora caso. A gente saiba dos benefícios, a gente precisa indicar cada tratamento para o paciente de forma Eu acho que a sedação ela tem exatamente individual. isso. Ela tem a indicação Sim. da sedação, qual o paciente que realmente necessita, qual o tipo de sedação Perfeito. que vai ser feita, Perfeito. né? Porque por mais que hoje a gente esteja no protocolo Elevelt, né, com as bombas de infusão, tem paciente que a gente sabe que não tem necessidade, né?
Às vezes o paciente aceita tomar um comprimido, você dá um comprimidozinho para ele e ele Perfeito. entra tranquilo, é só aquele pânico inicial. Sim, inclusive né? temos alguns pacientes com transtorno do espectro autista nível 3 de suporte. Exato. Como E é que a gente ia- fez, assim, usou da sedação naquele momento. Uhum. Alguns a gente até consegue sem a sedação, vai depender de cada caso, da Exato. necessidade, né? Qual é o procedimento que vai ser necessário fazer. E que hoje, alguns deles, a gente trata sem a sedação. Sem a sedação, Fazendo exato. as consultas preventivas, por isso que a prevenção, a gente precisa Dando sempre aquele falar sobre reforço isso. positivo pós a sedação, que a gente pede, Exatamente. por favor, né? Pai, Exatamente. mãe, olha, ele não vai lembrar do que aconteceu, então faça esse reforço positivo. Sim. Mostre para ele a importância Aham. dele ter vindo e ter feito um tratamento e a Exato. importância dele ter se comportado. Aham. E isso cria uma memória Uma memória. afetiva, Sim, com certeza. né? E ele acaba aceitando, a grande maioria das vezes, a vir e fazer os tratamentos depois sem sedação nenhuma. Perfeito, é isso. É o que a gente quer. A gente quer que a criança tenha as boas lembranças, que seja prazerosa a consulta odontológica. Exato. Antigamente não se acreditava nisso. A maioria das mães que eu atendo, que acompanham os filhos, fala, mas na minha época não era desse jeito. Segurava. Se fosse desse jeito, eu ia querer vir sempre. Então muita coisa mudou, né? E a gente precisa evoluir, né? Com o passar do tempo, entender a técnica correta. É o tempo inteiro novas técnicas, novos materiais. A gente está o tempo inteiro imerso nesse universo de materiais odontológicos, instrumentais novos. Então a gente precisa estar o tempo inteiro se atualizando, sabendo qual a melhor indicação, para qual o melhor momento, e ter essa consciência mesmo, né? Da prevenção, eu falo que, você falou que eu tenho pé na pediatria, né? Cara, eu amo criança, Sim. adoro, né? Você já vê eu brincando com elas ali, e elas se dão super bem comigo. Mas eu acho que isso me assustava. Pedir para um pai, a mãe, a secretária, o avô junto, em 3, 4, segurar uma criança para você poder dar uma anestesia, ou fazer a contenção passiva, protetora, né? Que é uma técnica. É uma técnica indicada. Né? Indicada e tudo. Mas, cara, isso não me entrava na cabeça. Perfeito. Né? Eu acho que se na época da minha formação, né, não vamos falar muito tempo atrás, tivesse a sedação, eu acho que seria um mundo diferente. Né? Nós não teríamos adultos fóbicos que nem nós temos hoje, que a grande maioria dos adultos que procuram a clínica para fazer implante, cirurgias no geral, com sedação por traumas da infância. A odontofobia, ela existe. Existe muito, a síndrome do jaleco branco, como se dizia. A gente não pode negligenciar. Né? E eu acho que se fosse diferente, se tivesse a sedação na minha época, talvez quem sabe, o tio Renato seria o concorrente teu aí, ó. A gente estava trabalhando em equipe. Exatamente, cara. Mas, porque assim, é gratificante, muito. né? É aquela história. Ainda tenho muitos pacientes que sim, a gente precisa da contenção protetora. É aquela história. Será que eu vou fazer a sedação para um dente descido? Um dente descido, né? Só tem aquele dente descido para fazer, ou apenas uma profilaxia. Ah, sim. Sabe? Mas é por isso que eu falei para você que existem tipos de sedação. Sim, exatamente. Você precisa entrar com uma sedação venosa. Nós já fizemos aqui no consultório. Com medicamento e bomba de... Aquela bombinha de fazer aerosol. Sim. A criança ficou super confortável, pronto, não precisou ir para endovenosa, não precisou pegar acesso venoso, não precisou aplicar injeção, nem nada. Então, a sedação ela é um processo. Só que existem técnicas e maneiras diferentes para cada indicação. Né? E isso é bacana. A gente consegue hoje, através dessa parceria, né, de um entender o que o outro vai precisar fazer, para a gente entrar com um tipo ou outro de sedação. E, inclusive, o óxido nitroso, que eu falo que ele nem sempre funciona, mas se é uma criança, por exemplo, que aceita ficar com a máscarazinha, uma criancinha um pouquinho mais velha, e só tem um pouquinho de medo, o óxido nitroso ajuda muito. E eu acho não, é a sedação mais segura que existe. Né? O famoso gás do riso, gás hilariante. Só quem já usou. Que sabe que a gente dá muita risada mesmo. Que é muito bom, assim, a experiência é muito boa, sem dúvida. E eu acredito que esse benefício que a gente consegue trazer hoje para Paragominas, uma cidade
né, no interior do Pará. E quando a gente acredita em propósitos até maiores, né, que não existe, que é a primeira vez, a gente precisa dar esse pontapé inicial, Renato. Eu acho que você, prioritariamente, assim, enxerga muito isso, vê muito isso, porque hoje o Renato tem 5 especialidades. Eu tô na quinta Tô na já. quinta? Vou Pois pra sexta vai pra ainda, sexta. porque Não tem... assim que sair a sedação eu vou pra especialidade, sim. mas por enquanto na quinta. E é aquilo que eu falo, é dessa escolha, mas enxergar a necessidade que para a cidade está crescendo, os transtornos estão aumentando, né? As As doenças bucais estão... Por isso a escolha da minha quinta especialização, né? Quando eu fui fazer estomatologia. Isso. Eu sempre fui daquele cara, bom, virginiano, perfeccionista, né? Eu sou chato comigo mesmo. Então, quando eu pegava um paciente e eu via aquele paciente com alguma lesão e a gente ficava... Eu não sabia, às vezes, diagnosticar. Uhum. E ficava dependendo de um colega que vinha de Belém, uma vez por mês. Para fazer a biópsia, para poder falar para o paciente. Exato. E eu falo o paciente, eu alerto o paciente. Né? E a gente sabe que, infelizmente, nós temos pouquíssimos estomatologistas no Brasil, acho que é 1.100 e pouco, 1.200 e pouco. É uma especialidade, né? No Brasil inteiro. E eu acabei indo buscar isso em Campinas exatamente por causa disso, porque eu estava vendo chegar paciente com câncer de boca, com carcinoma, ou com lesões de herpes recorrentes, sim. Uhum. principalmente agora com os do Monjaro. Nossa. Pacientes com sífilis que tem aumentado muito. Então a estomatologia eu fui buscar exatamente por isso. Uhum. Cara, é muito ruim eu depender de alguém vir para cá uma vez por mês. É muito ruim eu olhar a boca de um paciente e eu ficava pé da vida. Uhum. Porque eu olhava e falava, não sei. Uhum. Sabe? Então eu acabei indo buscar por causa disso, né? Sim. Igual a DTM, né? Não. Quando eu fui fazer a especialização Sim. em disfunção, é uma área que eu sempre amei. Sim. Mas que não dá retorno financeiro, né? Porque apesar de uma grande maioria da população ter uma disfunção temporomandibular... E aumentando até em crianças. E está aumentando, exato. Bruxismo infantil muito é uma realidade. Não é algo que eu faço para manter o consultório, é mais por prazer próprio, né? Muita gente, às vezes, não sabe que eu trato, que eu sou especialista em ATM, que nem eles dizem, né? Que é a especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular. Então, hoje, com a DTM, a gente consegue tratar os pacientes que têm cefaleia tipo tensional, que têm distúrbios do sono, que têm miosite, né? Dores nos músculos da mastigação, refletindo, às vezes, provocando dores de cabeça diária, estalos na articulação, dificuldade de abertura ou de fechamento da boca. Então, tudo isso a gente consegue tratar através da especialidade de dor orofacial e disfunção temporomandibular. Perfeito. Né? Eu acho bacana, às vezes, as secretárias, elas ficam meio assim comigo, falam assim, sorteiem algum pacto, né? Porque eu peguei uma paciente uma vez, por exemplo, vinda de Julianópolis. Essa história é muito bacana. Ela tratou o canal de um primeiro molar inferior, dente 46. Tratou o canal, continuou com dor. Retratou o canal, continuou com dor. Renato, mandaram eu vir com você, porque se fosse para resolver, era só você que ia resolver. Eu falei, opa, vamos ver, né? Cara, pedimos a tomografia dessa paciente, os canais perfeitos, tudo bem tratado. Foi fazer um teste de palpação. Ela estava com um ponto gatilho de dor miofacial no esternocleidomastoide. A hora que eu pincei o músculo do pescoço, ela sentiu exatamente a dor no dente. Sabe? Então, precisava ter feito canal? Foi um diagnóstico errado por falta de conhecimento ou por falta de não saber para quem indicar ou não querer indicar, mas tem dores que não são odontogênicas. Exatamente. Né? Nós temos uma paciente, né, que a gente trata, que ela tem uma dor neuropática, tipo dor fantasma, e extraíram todos os dentes superiores e inferiores da boca dela por dor.
Tirava um, ela continuava sentindo dor. Tirava o outro. E foi. Hoje ela usa prótese total, em cima e embaixo, e continua com dor. Veio nos procurar. Então, nós diagnosticamos, descobrimos o problema dela, era uma dor neuropática, entramos com medicamento para tratamento de dor neuropática, ela está há 4 a 5 meses tratando sem dor. Como é que pode uma paciente usando dentadura sentindo dor de dente? Imagina. Né? Então, o diagnóstico ele é muito importante, né? Tanto na DTM, Sim. que eu falo, é uma consulta demorada, onde a última coisa que eu faço é olhar a boca de paciente. É muito mais um bate-papo. Sim, uma anamnese extremamente detalhada. Né? Eu tenho que saber como o paciente dorme, qual a posição, qual a altura do travesseiro, o estilo de vida, o que gosta de comer, trabalho. Exato, tudo isso influencia. Né? Tem vários estudos mostrando que dores de cabeça, cefaleias tensionais, afastam o funcionário do trabalho, gerando custo para o empregador, custo para o Estado. Associado às noites mal dormidas. A noites mal dormidas, então... E a estomatologia foi para o mesmo caminho. Né? Poxa, é tão fácil diagnosticar um paciente que tem uma ferida na boca, né? Apareceu uma feridinha na minha boca ou na minha língua, tem mais de 15 dias, não some, não sara e eu não sinto dor. E ele deixa essa bendita ferida na boca. Isso pode ser um carcinoma, pode ser um câncer bucal. Sim. O paciente tem lesões brancas, parecendo que tem uma casca branca na boca. Né? As hiperplasias, as leucoplasias, né? E muitas todas vezes são elas indolor, potencialmente podem virar câncer. Né? Imagina aqui numa cidade com muitos trabalhos rurais. Lábios. Quantos a gente não pega aqui? Lesões no lábio, quelite angular. Muitas. Então, assim, a estomatologia, a gente estuda tantas lesões, né? Como um caso que eu postei no grupo dos dentistas, né, essa semana, acho que a semana passada, de uma lesão no dente inferior, aparentemente no 41. Sim. Gente, o que é isso? É um cisto ou não é? Bom, é um cisto, mas ele é de origem odontogênica? Eu vi a discussão. Né? Mas como que você sabe? Teste de vitalidade. A pessoa tem a mancha, saiu na tomografia, ou seja, tem uma lesão cística. Mas essa lesão cística foi causada por bactéria? O problema é o canal do paciente? Eu devo tratar o canal para regredir a lesão? Aí, quando eu fiz o teste de vitalidade nesse paciente, o paciente sentia normal o dente perfeito. Vivíssimo. Ou seja, não é um cisto odontogênico, um cisto periapical, né? É um cisto ósseo, mas não é de origem inflamatória. Então, nós temos que fazer a remoção desse cisto e não o tratamento de canal para poder reverter o cisto. Então, são tratamentos e condutas diferentes que nem eu tinha esse conhecimento. Nem eu sabia. Para mim, era um cisto, tá envolvido na raiz, trata o canal. A odontologia é o universo, são muitas especialidades, né? E que muita gente até desconhece, Renato. Eu acho que é a ortodontia, implantodontia. Nós mesmo desconhecemos. Exato, porque é um universo gigantesco, né? Então, hoje entende-se dessa individualidade entre áreas, né? Então, o Renato, ele foi aquela história da curva de aprendizado, que a gente sempre conversa, né? Exato. Foi vendo as necessidades. E como ama a odontologia, porque isso é amar a odontologia, imagina, né? E principalmente por escolher áreas que antes não era tão falada, ou que não traz essa rentabilidade, né? Porque, claro, todo mundo vai se formar e vai pensar, não, eu quero aquilo que me traga um retorno financeiro de forma mais rápida. E nem todas as áreas a gente sabe que não tem essa demora. Amo fazer minhas lentes de contato, ver o paciente sorrindo, daquele sorriso lindo e agradecido. Né? Boca toda. Reabilitar um paciente é satisfatório. Mas assim, você vê o carinho, às vezes, de uma mãe de um autista agradecendo, chorando, com a lágrima escorrendo, feliz porque a criança conseguiu. A gente já passou por isso inúmeras vezes, né? Fortes emoções. Isso, cara, isso para mim é muito bom. Então, mesmo a gente sabendo que algumas áreas que a gente atua
financeiramente não seria viável, Sim. eu sempre fui aquele cara assim que, independente disso, né, eu busco, porque é crescimento pessoal, é crescimento próprio, cara, e fazer o bem é bom demais. Eu falo que tem coisas que não tem preço que pague. A gratidão e devolver saúde, devolver qualidade de vida para o outro, Renato, isso é fantástico. Isso que nos motiva a continuar buscando sempre mais, né? Porque a demanda vai aumentando, os casos vão aparecendo, às vezes casos que a gente nunca pegou anteriormente, de algum transtorno específico, de alguma cardiopatia congênita, alguma coisa mais escondida ali, a gente vai investigando, senta para estudar, senta para discutir e trocar ideia sempre, né? Trocar ideia, crescer um com o outro, crescer com outros colegas, buscar conhecimento para trazer o que há sempre de melhor. A sedação me fez até estudar muito isso, né? Porque nós pegamos principalmente nos pacientes com transtorno do autismo ou pacientes com algum outro tipo de deficiência mental, pacientes polifarmácia, né? Que tomam inúmeros medicamentos, como a risperidona, por exemplo, que é o mais utilizado em autista. E um dos riscos que a gente corre, né? Você percebe que eu peço o exame, né? O eletrocardiograma para vários pacientes autistas. Por quê? Porque eles tomam a risperidona, por exemplo, e a risperidona ela pode causar aumento do prolongamento QT. Então, alteração cardíaca. E alguns dos medicamentos que a gente pode escolher ou não utilizar também fazem aumento do prolongamento QT. Então, o risco da gente piorar a situação, agravar a situação cardíaca de um paciente é muito maior. Né? Existe, né? Nós tivemos casos aqui no consultório, por exemplo, que eu fui para sedar um paciente de 70 anos para fazer implante. Quando eu coloquei esse paciente no monitor antes da sedação, para pegar os sinais vitais dele, né? Frequência cardíaca em 40. Eu falei, tá errado isso. Fui lá, tirei, recoloquei todos os eletrodos, conferi o monitor, frequência cardíaca, 40, 38. Falei, olha, lamento. Não podemos. Nós não vamos fazer. Precisa ser investigado. E assim, quantos pacientes passaram pelas minhas mãos, inclusive, antes da gente estar monitorando os pacientes, né? Que hoje virou padrão aqui no consultório, em cirurgias, a gente monitorar o paciente. Quantos pacientes passaram nas nossas mãos com aumento de pressão arterial, com diminuição ou aumento da frequência cardíaca, com diminuição do nível de oxigenação. E a gente não sabia. Não sabia, até porque os exames, né, os protocolos às vezes pediam um hemograma, um coagulograma, uma glicemia em jejum e o exame de imagem, né? Não é protocolo, né? É bom também salientar isso. Né? Uma das vantagens da sedação, a sedação acalma o paciente, mantém os sinais vitais dele normais, calmos, tranquilos. Você pegar uma pessoa que já toma 2, 3 medicamentos, às vezes, para fazer o controle da pressão arterial, e você entra no consultório com anestesia, com adrenalina no anestésico, que já vai aumentar a pressão arterial. E a gente sabe como são pacientes idosos, que às vezes esquece de tomar um medicamento, ou acha que porque vai fazer algum procedimento ou só toma quando está sentindo uma cefaleia, né? Dor de cabeça. Exato, ou tontura, ou dor de cabeça, né? E olha o risco que a gente correu durante tantos anos na odontologia. Né? Então, o monitoramento... Eu falo que veio, não tem... É essencial. Né? O consultório hoje a gente disponibiliza oxigênio, nós temos acho que 3 cilindros, né? Monitor cardíaco, desfibrilador, ambu, tudo para manter o paciente aqui dentro seguro. Mas se a gente não tiver o conhecimento para fazer isso também, nada vai funcionar. Com certeza. Né? Eu fiquei até contente que uma grande amiga professora de Campinas elogiou um vídeo que a gente fez da sedação, falou assim: nossa, amei as máscaras gel. Eu falei, aqui eu tenho tudo, não tem como deixar, né, a Ju Ramaciato. E eu falei assim, cara, não, eu não tenho como ficar sem. Então, hoje a gente disponibiliza tudo isso para os pacientes, né? Todo suporte, né? A clínica foi construída quando eu fiz já pensando nos pacientes, tanto é que
Nós não temos rampa de acessibilidade, mas a escada permite subir e descer, cadeira de roda e Sim. etc. tranquilamente. Sim. Nós temos as portas já com 1,10 m, 1,20 m. As salas são feitas já com espaço de sobra para caso a gente precise tirar um paciente da cadeira por algum procedimento de RCP, né? Se a gente precisar salvar a vida do paciente, nós temos espaço nas duas salas. Sim. Temos um monitoramento cardíaco, temos um desfibrilador, porque muita gente não sabe, mas a partir do momento que o paciente adentrou a clínica, não é o consultório, se o paciente estiver na sala de espera e ele sofreu um mal súbito, o responsável é o dentista e a sua equipe. Olha só. Então, nós não temos que pensar, às vezes, só no paciente que está aqui na nossa cadeira. Com certeza. E acompanhantes? Quantas vozinhas, vozinhos vêm aqui acompanhando os netos? Mãe, que às vezes fica nervosa. Nervosa, né? e passa mal, como já Exato, aconteceu. como já na sala de espera, né? A minha própria secretária, né? A Emily me desmaiando uma vez ali na frente. Foi verdade. Né? Então, assim, esse cuidado, né? Quando eu tive aquela preocupação de trazer o cara de Belém para dar o curso de suporte básico de vida, foi exatamente para isso, né? Todo mundo aqui tem que estar preparado para qualquer eventualidade, né? Qualquer eventualidade. Então, deram risada hoje porque eu tinha um melzinho na minha mesa, né? A gente estava falando sobre os cuidados, né? Os cuidados que a gente tem. Mas por que? Aí a Nayara me perguntou, falou, mas Renato, por que um melzinho? Eu falei, porque a criança está em jejum para sedação. E se ela tiver uma hipoglicemia? Nós temos o medidor de glicose, o glicosímetro aqui. Então, se tiver, nós também temos um reversor, que é o mel. Né? Então, o melzinho na língua do paciente vai voltar essa glicemia ao normal. Né? Então, eu acho que esse cuidado, esse carinho com esses detalhes, é que nem eu falei, né? São os detalhes Virginiano, minha filha, não adianta. Os detalhes que fazem toda a diferença, com certeza. Eu acho que a gente, né, essa semana a gente convidou vários pais, né, para virem para cá, para conversar, para a gente explicar a sedação, né, até por causa do medo de todo mundo. E foi muito bom, né? Foi muito bom acolher. Né? Porque, assim, é muito gostoso quando eles aceitam vir conversar com a gente, conhecer a realidade, não só da nossa sedação, mas conhecer a realidade da estrutura da clínica e da equipe. É muito bom. Isso é muito bom. É muito bom falar que hoje a gente consegue trabalhar de forma... com esse link entre os profissionais que trabalham, as nossas auxiliares, tudo muito bem treinado. Hoje a gente fez a sedação de manhã, eu com orgulho da nossa secretária, né, da Nay, agindo já ali, né, me ajudando de uma forma segura, mais tranquila, porque realmente, como eu estava conversando hoje com uma das meninas que veio assistir a sedação, não tem, as faculdades ainda não tem, né, a gente precisa, depois da faculdade, fazer essa pós-graduação na área. Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas desconhecem, né? Somos um dos únicos, né, a realizar esse tipo de procedimento. Eu trouxe esse procedimento para cá quando ninguém fazia. E eu vou falar uma coisa. Eu acho que para chegar no nível que a gente chegou hoje vai demorar bastante. Até porque, até onde eu sei, vários colegas foram fazer o curso na Nova Zelândia. Só 2 estavam atuando, que é o Igor e o Adriano do Rio de Janeiro, o Igor de Fortaleza e o Adriano do Rio. E até agora, os únicos que receberam a chance de fazer esse curso foi eu, daqui de Paragominas, e o Sandro, Dr. Sandro Pontes, em Sobral. Sim, com esse protocolo. Com esse protocolo. Então, nós somos 4 no Brasil inteiro que praticam diariamente. Porque eu fiz sedação quinta. Sábado, hoje, né? Terça já tem de novo. Terça tem de novo, quarta e quinta eu tenho de novo. Então, né? Quarta e quinta para cirurgias. Né? Terça-feira, outra criança com 3 aninhos. Com 3 aninhos, exatamente. Né? Segunda vez que a gente ceda ele.
né? Porque não deu tempo de fazer, mesmo com a sedação a primeira vez foi com esse modelo de sedação. Fizemos toda a arcada superior. Fizemos 2 horas e meia de sedação, né? E vai precisar terminar. Fizemos toda a parte superior e agora a gente vai partir para a parte inferior para resolver de vez o problema. Não é uma criança autista, é uma criança fóbica, traumatizada, e que provavelmente não vai mais precisar da sedação. Por quê? Nós vamos resolver o que está incomodando e causando desconforto e depois aquela boa e velha, o bom e velho condicionamento. Condicionamento que funciona quando vem recado. Muito é o que a gente mais utiliza. Mas no máximo um óxido nitroso para deixar ele mais tranquilo. Até que ele crie essa maturidade, esse entendimento melhor. É uma criancinha, né? 3 aninhos, mas realmente com vários procedimentos para a gente ter que fazer, inclusive extrações, inclusive, às vezes, associado também a tratamentos de canal, né? Exato, como nós temos na quinta-feira. Exatamente. Um até a nível 3, de 13 anos, para fazer um tratamento de canal. Aonde isso poderia ser feito? Verdade. Há 2, 3 anos atrás, um tratamento de canal num paciente. Que precisa ficar ali, às vezes até mais de 1 hora. Exato, 1 hora, 2, com isolamento. Borracha na boca. Exatamente. Então, teria chance? Não. Ia sentir dor. Sim. Iria ficar esperando na fila do SUS. Não se sabe quantos anos. Então, eu acho que tudo isso é por isso que eu falo, é gratificante. Porque a gente consegue solucionar. Financeiramente ainda não é. Mas pessoalmente. Vindo de outros interiores. Né? Nós atendemos de Castanhal, de Lianópolis, de Mãe do Rio, de Tomé-Açu. Sim. Né? Então, a gente acabou, por estar em Paragominas, né? A gente está pegando toda essa região de Belém. Nós temos paciente que já veio para sedação. Então, cara, isso é muito bom. A gente acabar virando uma referência nessa área é gratificante, né? Lógico, eu não estou tendo tempo nem de respirar, né? A gente sabe como é que está a agenda, nós estamos com fila de espera para sedação, mas é prazeroso, né? E a gente vai aumentar aos poucos a quantidade de sedações por semana para a gente poder conseguir dar uma evasão melhor, né, isso, poder estar suprindo essa demanda que tem em Paragominas. A gente está com fila de espera. Né? Graças a Deus, uma fila de espera para fazer sedação. Mas eu acho que é exatamente isso. É aquilo que o pai de uma criança falou terça-feira com a gente aqui, terça ou quarta-feira, quando a gente foi se reunir com ele, que é a criancinha de 3 anos. Eu não conhecia a realidade que vocês têm na sedação, né? Eu tenho todos os medicamentos reversores. A gente mostrou toda a estrutura. Todos os medicamentos. Eu tenho todos os equipamentos necessários para salvaguardar a vida de qualquer paciente, seja com sedação ou não, né? Porque isso pode acontecer sem sedação. Na verdade, estudos mostram que para um paciente fóbico é mais fácil ele passar mal sem a sedação do que com a sedação. Então, nós diminuímos o risco desse paciente ter alguma intercorrência, né? Nós diminuímos o risco dos pacientes pediátricos de você levar uma broca e machucar porque a criança mexeu o rosto, quebrar uma agulha. Então, a sedação ela veio exatamente para isso. Né? A gente consegue ajudar muita gente e diminuir os riscos de um procedimento. Né? Diminuímos a quantidade de anestésico, né? Hoje, quando a gente procura na internet, a gente até falou isso para os pais, dá uma olhada na internet, nas reportagens. 95% dos óbitos de crianças em consultório decorrentes de um atendimento odontológico é de erro na anestesia. Ou o dentista usou uma quantidade excessiva ou aplicou e pegou uma artéria e foi para a corrente sanguínea. Uma extração dita simples. Uma extraçãozinha de um dente de leite. Então, a grande maioria das crianças que morrem em consultório hoje é devido à anestesia. Então, por que eu vou segurar, amarrar uma criança, fazer a contenção, usar uma quantidade maior de anestésico, com todo mundo segurando ela, se eu posso, de maneira efetiva, controlada, porque a sedação que a gente utiliza ela é
totalmente controlada, né? Níveis de sedação, a gente não faz sedação profunda, dentista não pode fazer sedação profunda. Por quê? Porque a sedação profunda, ela diminui a saturação de oxigênio e o paciente não respira sozinho. Nós ficamos do nível leve ao moderado, o paciente responsível, Que é o tossindo. que a gente quer. A gente está trabalhando né? na cavidade oral. Se o paciente se engasgar, ele fluidos, consegue tossir, ele consegue expelir. E com todo o suporte. Então, usando menos anestésico, que é o que mais Que é o mata que a criança. Infelizmente. Então, olha bem. Então, a sedação é ruim? Não, cara, a sedação é fantástica. Né? Hoje você fez, num único paciente, 2 extrações, 3 restaurações, em 1 hora e pouco. O tanto de vezes que eu ia precisar fazer, né? Até porque existe um tempo também. A criança tem seu limite, a gente, né? Então, às vezes eu vou conseguir fazer no máximo 2 restaurações, 3, uma extração por vez. Exato. Né? Pô, a criança se mexendo, às vezes é um só e pronto. Às vezes com risco, a gente trabalha com materiais pérfuro-cortantes. Né? Então eu preciso o tempo inteiro controlar aquela criança, às vezes que vai olhar rápido, vai se dispersar com qualquer coisa, sendo fóbica, ou tá com medo. Sendo fóbica ou não, é uma criança, né? Então, esses benefícios que a sedação trouxe hoje pra gente, eu sou super defendo a sedação, como eu falo, sempre que bem indicada, bem direcionada, com suporte seguro, né? Com uma boa anamnese, né? Bem Todos detalhada. Os pacientes nossos passam comigo para a gente fazer uma anamnese específica. E muitas vezes passa comigo de novo para a gente saber, Lari, vai precisar fazer a sedação. Discutir o caso, o pai já que veio você certo. Precisa. E muitas vezes a gente fala, não, seu filho não vai precisar de sedação. A gente vamos primeiro fazer o manejo, né? Toda a questão comportamental. E vamos deixar essa sedação pro futuro, caso a gente seja não necessário. Consiga. E às vezes, grande maioria das vezes, a gente até dispensa, fala, não, nem precisa, e o pai sai daqui contente. Como terminei um tratamento essa semana de uma criança também de 4 anos de idade, que já tinha ido em vários outros consultórios, infelizmente não tinha conseguido fazer o procedimento, veio certo que ia fazer sedação. E a gente foi conseguindo, essa semana agora a gente finalizou o tratamento, claro, que mais de umas 7 sessões para terminar, mas eu tinha tempo para isso. Mas não foi necessário a sedação. Não foi necessário, e o pai tá super contente, a família, a criança também, e a gente se alegra muito com isso, isso fortalece demais, motiva muito. Bom, gente, nosso papo foi longo, vocês vão ter a chance de assistir. Então, lembrando, vão ter vários cortes desse bate-papo meu com a doutora Larissa, com a Lari, a tia Lari, mas em cada corte vai ter o link, caso vocês queiram assistir essa conversa, esse bate-papo nosso, vai estar disponível o link em cada corte que tiver. E eu agradeço a todos, espero que tenham gostado. Lari, cara, obrigado pela parceria, obrigado por tudo. Por acreditar nesse propósito. Não, eu acredito muito e estou apaixonado no que a gente está fazendo. Obrigada tá bom? mesmo. Obrigado. Obrigada pela oportunidade também. Até mais, gente. Um grande abraço para vocês.